Ok, então eu sou João de Deus Cabral Júnior, sou psicólogo, eu fiz a minha licenciatura e minha graduação, que a gente chamava na época formação, que hoje é bacharel, em psicologia na Federal da Paraíba, na Universidade Federal da Paraíba, na década de 91 a 97, por aí assim. E aí eu tenho, então, duas habilitações, é a licenciatura em psicologia e a formação de psicólogo, que é o que a gente chama de bacharelado. Fiz depois um curso, que não é uma pós, mas é um curso na área de psicologia hospitalar, da saúde, que teve uma base bem filosófica, entendeu? Muito boa, interessante. Mas depois eu fiz meu mestrado em psicologia social na UERJ, que foi um programa entre a UFMA e a UERJ, em 2000, na década de 2000. Aí fizemos mestrado nessa época, e eu fiz com idoso, trabalhei com idoso em psicologia social, mas trabalhei com idoso hipertenso na Liga de Hipertensão da Terceira Idade, lá no Dutra. Então, eu trabalhei com eles com uma perspectiva de envelhecimento saudável com idosos hipertensos. Essa foi a minha dissertação. Depois eu fiz meu doutorado em ciências da saúde aqui na UFMA, só que eu trabalhei também com idoso. Desta vez eu avaliei a saúde mental de idosos quilombolas, né? Por quê? Porque há 18 anos, nesse intervalo, eu sou terapeuta de idosos, eu sou psicólogo do município, da rede do município de São Luís, há 18 anos. Então, eu trabalho como psicólogo lá no Centro de Atenção Integral à Saúde do Idoso, o que me dá esse acompanhamento aí na área da saúde lá, né, da Secretaria Municipal de Saúde, do município, trabalhando lá no CAISI, que é um centro de idoso, de atenção à saúde do idoso integral. Lá a gente não tem a internação, a gente não trabalha mais a nível ambulatorial, e é um centro de vivência também, onde a gente atende os idosos. Acho que é isso, respondeu essa primeira pergunta. Foi a formação e o Sim, trabalho. sim, respondeu. Muito obrigada. E há quanto tempo você atua como psicólogo? A psicóloga no município, eu estou há 18 anos, mas eu vou fazer 29 anos de formado na psicologia, atuando já como psicólogo e como professor, né, de psicologia. Porque logo que eu terminei, eu entrei no magistério superior, mas eu também já era professor, que é uma área que eu gosto muito. Sempre defendo muito esse ponto de vista da área educacional, do magistério, eu me vejo dando aula, eu gosto disso, desse papel, dessa relação professor-aluno, de supervisão, de orientação, de receber alunos, de falar do meu fazer. Ontem mesmo eu estava numa banca de TCC de uma universidade privada, que era um trabalho com idoso e tambor de crioula, e eu falei disso, que eu gosto desse fazer, nem todo pessoa que recebe estagiário numa instituição fica à vontade, e nem todo professor, às vezes, também tem umas habilidades, mas, enfim, eu gosto muito de estar com esse aluno, como, por exemplo, esse aqui é um trabalho dessa natureza, de falar do trabalho da gente. Eu acho que vocês aprendem muito quando a gente compartilha esses saberes, esse fazer. Isso é muito importante para a formação de vocês. Então, eu estou há 18 anos no CAISI, no magistério eu tenho já bastante tempo também, 29, quase 29 anos, paralelo a esse tempo também de formado já como psicólogo. Estou fazendo 30 anos, praticamente, que foi 97, 2027. 27 agora eu faço 30 anos. E sou jovem, entendeu? Apesar do cabelo grisalho e da barba. Ainda não estou na categoria de 60, do idoso, ainda não entrei nessa nomenclatura, mas está próximo também, quando chegar a hora. Se a gente está idoso, ou se a gente chegou, é porque a gente ainda não morreu. Essa é uma condição básica. Eu espero que todos vocês cheguem.
Dando continuidade, professor, como que surgiu esse interesse seu pela área da saúde, que o senhor falou que fez um curso, né? Como que surgiu Hum, essa vontade de fazer esse curso? é. Desculpa. Eu sempre vi, né, a psicologia, apesar de a gente ter em área de humanas, né, e isso não a diferencia em nada, pelo contrário, em humanas e na área social, e apesar de ter feito o mestrado em psicologia social e o doutorado em ciências da saúde, eu acredito que essas áreas estão muito próximas, né? O sujeito, quando se fala em saúde, ele é saúde de um modo geral, é muito global falar em saúde. A saúde mental, saúde física. E aí a gente tem esse papel, enquanto psicólogo, de cuidar, dar esse olhar na saúde mental do sujeito. E que não exclui cuidar também, um aspecto mais global, da saúde física dessa sujeito que nos procura. Então, aí eu fui me interessando. Quando deu, eu me vi também trabalhando já com idoso, que já tem um bom tempo. O interesse pelo idoso, não sei se vai ter uma pergunta seguinte, né? Posso falar logo? Posso, né? Deu quando eu fui monitor Eu sempre gostei das disciplinas de desenvolvimento humano, né? Desenvolvimento humano um, 2 e 3 a gente teve, eu tive na graduação, e eu fui monitor durante um ano de desenvolvimento 2, que foi a área que trabalhava com adolescência na minha graduação. Nessa época, o monitor ainda recebia o mês salário mínimo, era pagava, tinha uma bolsa boa, a gente que morava fora. E eu fui monitor durante um ano, com o professor Rodolfo, que dava essa disciplina. E lá me interessei mais ainda por trabalhar com esse olhar da infância, adolescência e desenvolvimento 3. Quando eu chego aqui para ser professor, eu tinha terminado o curso, eu ainda estava como substituto aqui no departamento de psicologia, na época era departamento, eu trabalhei com psicologia de desenvolvimento. E eu fiz um trabalho com os alunos de desenvolvimento 3 sobre idoso. E isso despertou mais ainda esse meu trabalho, porque eu tinha lido um livro que falava sobre memórias de velho, que era uma cientista social que escreveu um livro contando a história de São Paulo a partir das histórias, das memórias dos velhos, de idosos, né? E aí eu fiz um trabalho parecido, só que numa dimensão mais micro, com os alunos da graduação, onde eles entrevistaram idosos no asilos e em instituições que eles estavam aqui. Hoje a gente chama instituições de longa permanência, LPI, mas naquela época ainda chamava asilos. Então, no Mendicidade e outras instituições, eles entrevistaram esses idosos e fizeram um trabalho muito legal. Isso desperta mais ainda. Isso foi em 2000, eu ainda não tinha entrado no município, aí eu fiz o concurso, entrei e fui para. Eu fui lotado num centro de saúde com idosos, eu fiz questão de ir para lá, eu também, enfim, manifestei meu desejo, do qual eu estou há 18 anos trabalhando também como psicólogo de idosos. Embora no consultório eu trabalho com adolescente, adulto, né? E idoso também, mas no CAIS a gente atende exclusivamente pessoas idosas. Você falou do CAISI, né? O que que o senhor faz lá? Quais atividades que o senhor realiza? De Eu, modo geral. no CAISI, nós somos 3 psicólogos lá, né? Então, eu trabalho de manhã e de tarde, uma trabalha pela manhã, outra trabalha pela tarde, e eu sempre trabalhei pela manhã e à tarde, de forma que eu ficasse aí nessa interlocução com as duas colegas. E lá as pessoas têm grupos de convivência, grupos de cuidadores, tem vários grupos, várias atividades. Mas eu fico na atividade de consultório. Eu escuto idosos, eu faço terapia, eu trabalho com reabilitação cognitiva, estimulação cognitiva, também temos idosos que precisam de psicoterapia. Então, eu faço esse papel, atuo dessa forma no CAISI, de acordo com as demandas. Então, eu aí acabo não tendo tempo de ter um grupo, por exemplo, um grupo da psicologia meu, né? Não tem, mas aí eu participo nos outros grupos quando eles me convidam. Tem as campanhas também voltadas para, como Janeiro Branco, para os funcionários.
E aí, como eu sou uma espécie de consultor dos grupos de trabalho de humanização, que é o GTH, que toda a secretaria do município tem, todos os órgãos da saúde, tem um GTH, que é o Grupo de Trabalho de Humanização. E aí, lá no CAISI, eu sou uma espécie de consultor. E aí, sempre como consultor, e também acabo colaborando também nessas datas de campanha de saúde mental, janeiro branco, outras campanhas do mês do ano, né, que hoje nós temos diversas campanhas, eu acabo colaborando quando sou convidado, enfim. Mas o meu trabalho no CAISI é basicamente voltado para o atendimento psicossocial, de reabilitação, de escuta com esses idosos, que é muito diversificado, né? Nós temos idosos com diversas categorias, condições, entendeu? Tanto sociais, econômicas, como também de adoecimento. E Professor, gosto muito do trabalho. o senhor faz um trabalho de avaliação psicológica com esses idosos? E se Também faz, como que funciona? eu faço também. Quando eles são encaminhados, né? Geralmente é a avaliação mais neuropsicológica, a gente tem alguns testes, acaba se limitando um pouco, porque nós não disponibilizamos os testes, a não ser se você tem, eu tenho alguns testes meus, que eu mesmo faço, enfim, eu utilizei recursos próprios para isso. Mas, geralmente, alguns testes também são de domínio público, como, por exemplo, o Minimenta, é um teste básico, de rastreio, mas é um dos mais utilizados. Eu utilizo o Minimento, utilizo o GDS, que é uma escala de depressão geriátrica também. Utilizo o ACER, que é um exame, um teste de exame cognitivo de Addenbrooke, que é a pessoa que... Addenbrooke é ele que criou esse teste. E utilizo o teste do relógio. Então, de acordo com a condição que me apresenta o idoso, e aí e com base nos protocolos de avaliação, e aí eu faço esses testes. Quando isso apresenta, né, de algum grau maior, que a gente possa não ter recursos, que dificilmente acontece isso, eles são encaminhados, né, porque a gente também, quando eles pedem avaliação, geralmente tem encaminhamento do geriatra ou então de um outro especialista. E aí a gente faz, né? Às vezes tem profissionais que não gostam, são especializados em fazer isso. Mas eu tenho contribuído nesse aspecto. Mas tem um detalhe importante, meninos e meninas aqui que estão comigo, é que às vezes eles encaminham o idoso, já que a gente está falando de saúde, mas na saúde do idoso, eles encaminham o idoso para fazer uma avaliação, porque está meio esquecido, com algum lapso de memória. Aí vamos avaliar. Alguns deles que chegam, a experiência tem revelado isso, eles não são. Quando chegam, eu não vou logo fazendo, vamos fazer logo um teste para ver se está com algum. Professor, licença, o senhor travou. A gente não está mais ouvindo o senhor. Problema. Nós temos o grupo de coral, nós temos o grupo de cuidadores, que a gente também cuida dos cuidadores desses idosos. Nós temos também a música, teatro, grupos de hidroginástica, de educação física, enfim, vários grupos lá que possibilitam a eles
um melhor desenvolvimento no âmbito psicossocial e de saúde também. Então, assim, nem sempre o idoso que vai com um diagnóstico, ele realmente está com problema de memória. Alguns realmente aparecem. E, sabe, é importante destacar que o envelhecimento, para cada um de nós, vai ocorrer de forma individual, diferente, bem particular. Cada um envelhece do seu jeito. E muito relacionado a como você viveu também. Professor, você consegue me ouvir certinho? Com certeza, Rafael, pode falar. Professor, a gente queria saber quais são as competências ou as principais competências que, na sua visão, são fundamental para a atuação do psicólogo da saúde. Olha, eu acho assim, entendeu? Listar talvez competências, habilidades, nós temos muitas ainda, mas assim, tem uma coisa que eu gosto muito de comparar, quando a gente está na formação, que a gente ouve falar de competências e habilidades para ser psicólogo de crianças, né? Aí, por exemplo, é diferente ser psicólogo de adulto, de adolescente adulto, né? O psicólogo, por exemplo, ele vai ter que gostar de crianças, ele vai ter que, às vezes, né, ter mais um cuidado redobrado para que a criança não se machuque no consultório, né? Ele vai ter uma sala de ludoterapia, etc. Eu digo que para o idoso não é tão diferente, claro que não é uma sala de ludoterapia, mas é uma sala que tem jogos, estimulação cognitiva, mas o que eu acho que é comum, assim como o psicólogo infantil tem que gostar de crianças, tem que gostar de idoso. É o primeiro passo. Porque se a gente não gostar, fica muito complicado a gente fazer um trabalho. Imagine se eu não suportasse lidar com idosos há 18 anos escutando idosos, né? E cada um de um tipo, e que volta e tudo. Então, assim, você primeiro tem, claro que não, isso não quer dizer que a gente não tenha uma boa saúde mental, que a gente não tenha lazer, qualidade de vida, isso é importante. Independente da área que nós formos atuar, com idoso, ou com criança, ou com jovens, ou com usuários de drogas, enfim, ou com aqueles que estão com doentes mentais, né, ou, enfim, qualquer tipo de transtorno, é preciso que a gente cuide da nossa saúde. Eu defendo sempre, inclusive, eu fui de uma época em que fazer psicoterapia era uma recomendação, era e é uma indicação, recomendação para estudante de psicologia, principalmente quem vai trabalhar com a clínica, independente de qualquer abordagem, mas se qualquer estudante de psicologia pudesse fazer, seria muito bom. A gente não tem como ofertar esse serviço, porque se a gente exige a obrigatoriedade, a gente tem que fazer a oferta e a gente não pode bancar isso, né? Mas a gente recomenda como isso é importante. Mas uma dessas habilidades principais é ter uma excelente formação, você ter que ter uma escuta, né, boa, gostar desse idoso, ter uma escuta, fazer cursos voltados para a área, né, na área de avaliação psicológica, que é específica para trabalhar com o idoso. Enfim, eu acho que primeiro, não ver esse idoso como infantilizado, eu acho que isso é importante também. Às vezes as pessoas acabam dizendo, todo idoso é bonzinho, todo idoso. Não, assim como tem uma criança perversa, né, de comportamento perverso, nós podemos encontrar um idoso perverso, um idoso que teve uma história marcada por acontecimentos e teve dificuldades em envelhecimento e envelheceu, né, enquanto uma pessoa com uma personalidade bem mais de traços agressivos ou, enfim, de um modo geral mesmo, comprometedor enquanto saúde mental e comportamentos. Mas, então, assim, é importante não infantilizar e ter um olhar, não tratar como também todo mundo é bonzinho, todo mundo é mau, não. Primeiro que quando a gente chega, a gente também às vezes atende o acompanhante, o familiar, né? É sempre bom também escutá-lo, né?
Às vezes é aquele idoso que só quer que o acompanhante fale e a gente já quer escutar o idoso, e tem aquele que o acompanhante já não deixa o idoso falar e a gente quer escutar, e enfim, tem essas várias situações. Mas eu acho que essas habilidades e competências estão bem ligadas ao que é exigido para a gente enquanto profissional da área de psicologia. Entendeu? Professor, na nossa disciplina, a gente tem visto muito com a professora Gena as questões que envolvem a ética e a atuação do psicólogo no que tange tanto a ética quanto a bioética. Esse é um tema que a gente gosta bastante. Eu gostaria de saber do senhor quais são os principais dilemas éticos que o senhor enfrenta dentro da sua área e o que o senhor considera o que é uma atuação ética de um profissional da saúde também. Olha, dilemas, talvez eu não, talvez eu tenha até encontrado enquanto membro do conselho e também alguém que sempre está presente como relator de alguns casos. E acho que talvez eu possa falar de um modo geral, por exemplo, as redes sociais estão aí, é uma outra era que nós vivemos e os psicólogos estão aí, mas a gente tem encontrado ainda colegas, e principalmente dessa geração mais nova, que ainda usam e abusam muito das redes sociais, de uma forma que acaba comprometendo muito o seu agir ético, entendeu? Expor certas situações, de fazer certos comentários de um paciente, alguma outra coisa, a sua própria postura. Eu sou de uma época, enfim, apesar de ter uma rede social, mas é preciso ter alguns limites, e você reconhecer esses limites para que não comprometa a sua atuação ética, o seu agir ético, com relação ao seu paciente. E um outro aspecto que você falou, né, na saúde, o agir ético, eu acho que primeiro que nós temos que ver que todos nós psicólogos, vamos estar subordinados ao Conselho Federal de Psicologia, ao nosso Código de Ética. Esse é o nosso guia, né? O nosso norte é o nosso Código de Ética. Claro que nós temos outras, né, contribuições éticas de um modo geral, a literatura ética, mas a própria ética socrática, né, quando Sócrates discute isso, entre outros, mas nós temos o nosso código de ética, e ele deve ser respeitado e considerado. Então, é importante segui-lo, ler, estar sabendo o que a gente pode fazer, o que não pode, é muito importante. Nós temos, às vezes, casos em que eu vou falar para vocês, às vezes que o idoso, ele entra na sala, né? Às vezes no primeiro atendimento, às vezes ele quer que a pessoa acompanhe, eu não peço nada disso, às vezes eu até deixo no primeiro momento o acompanhante entrar no primeiro atendimento. A partir dali, dependendo da situação, ele já pode entrar sozinho no segundo atendimento. E quando tem alguns que eles precisam trazer algumas histórias familiares, quando eles ficam sozinhos, às vezes no segundo ou terceiro atendimento, que eles vão falar da família, eles olham para trás para confirmar se a porta realmente está travada lá do consultório, né? Como uma forma de garantir que o que saia dali, o que seja falado ali, não saia dali. E aí, Lafayette, é preciso a gente garantir a esse idoso, ou qualquer outra pessoa que a gente atenda, que esse compromisso do sigilo, da ética, vai estar ali. Para que não haja dúvida da tua idoneidade, dos seus princípios enquanto de profissionais, de ética, para que eles não sejam ameaçados. Porque, olha, às vezes a gente escuta, diz assim, doutor, eu fui num outro psicólogo, num outro médico, num outro profissional de saúde, eu não gostei, eu não confiei nele. Entendeu? Então, isso é importante. Isso está implícito, de alguma forma. Isso diz também do nosso acolhimento, de como ele falar, é você evitar fazer comentários. Olha, ali no CAISI, nós atendemos pessoas idosas que às vezes estão no mesmo grupo, às vezes são próximas, amigos, e a gente não tem como, né? Eu não vou atender fulano porque é amiga de fulano, né? Enfim, a gente tem às vezes essas recomendações para quando são parentes próximos.
Então, eu já tive um caso que, por exemplo, uma amiga levou outra de recomendação e ela teve um encaminhamento, de fato, para psicologia, e aí eu faço uma entrevista, enfim, uma já estava sendo atendida por mim mais tempo, e a outra amiga entra depois, né, na, no serviço de psicologia. E aí, quando foi a outra amiga primeiro, ela disse, doutor, por que, que a minha colega que entrou primeiro, a sessão dela demorou mais tempo do que ela um dia? Ou seja, eles ficam comparando, entendeu? Aí a gente tem que dizer que, assim, naquele dia, aquela sessão demorou porque foi preciso, entendeu? E tem que dizer de uma forma com muito cuidado para não denunciar ou não entrar em detalhes de alguma coisa que é sigiloso da amiga dela, né? Embora elas sejam amigas, né? Então, assim, e essas coisas acontecem, e os idosos, eles são bastante perceptíveis. Então, o agir ético é fundamental, o sigilo, o cuidado com eles, até porque eles vão trazer muitas coisas importantes da vida deles, histórias, por conta até da experiência de vida e dos longos anos de vida, muita coisa guardada, da coisa da infância. Eles falam também de coisas que aconteceram na infância, às vezes de um abuso, às vezes de alguma coisa da vida sexual na época que foram casados com esses maridos, e esses homens que não tinham esse trato, esse traquejo, o respeito com estas mulheres, principalmente na vida sexual, né? Porque, enfim, foi feita para casar, ser a mulher do lar, e ser a mãe dos filhos, ser a dona da casa, e às vezes esses maridos buscavam outras mulheres fora, enfim, e tudo isso a gente escuta deles. E aí, quando a gente está, e às vezes a gente se surpreendia, viu? Porque, de repente, esses idosos estavam falando de uma coisa muito socialmente, às vezes, muito preconceituosa, carregada de preconceito, estigmas, mas falando para um psicólogo e um psicólogo homem, tá entendendo? Que às vezes tem essa coisa, eu não quero falar isso com um psicólogo homem, eu prefiro mais à vontade. E no CAISI, claro que tem alguns que têm essas restrições ou essas preferências, mas geralmente eles falam. E aí a gente respeita isso. Quando tem, por exemplo, as meninas, as minhas colegas, quando elas recebem algum psicólogo, que eles querem falar de alguma coisa que eles não fiquem à vontade, elas encaminham para mim. E pode ser que eu receba uma idosa que não fique à vontade de falar comigo sobre algo da vida sexual, por exemplo, da sexualidade, que eu possa encaminhar. Até então eu nunca tive essa situação, né? Mas isso é possível acontecer. E a gente respeitar isso. Eu acho que isso diz muito do nosso trabalho, viu? É, professor, quais são as maiores dificuldades que o senhor encontra na sua atuação como psicólogo da área da saúde? O senhor poderia elencar para nós? Olha, uma delas a gente está a falta, às vezes, de insumos e recursos que a gente não tem, e eu estou falando do serviço público, que geralmente o serviço público, quer na esfera municipal ou estadual, ou às vezes até na federal mesmo, atravessa o nosso país, de um modo geral, em todas as regiões do país. Então, a falta de insumos, de lugares adequados, apropriados, uma sala que às vezes possa ser mais confortável para a gente fazer um atendimento. Eu falando da perspectiva, do ponto de vista da saúde e do lado da psicologia. De um modo geral, a gente também vai ter salas que às vezes não tem, não diz de uma boa segurança, tá entendendo? Para resguardar esse paciente, esse discurso, é importante isso. Às vezes, salas que não têm ar-condicionado, em outras, de modo geral, não tem medicamentos na farmácia, eu estou trazendo outras situações, e, enfim, no CAISI, não temos farmácia, não temos o farmacêutico, mas nós temos diversas especialidades e nós recebemos um material, o lanche, as frutas, o suco, o mingau, e que é servido um lanche pela manhã e pela tarde para eles, para os idosos. Não é almoço, é um lanche, no horário de 9h30, 10 horas e 16 horas, mais ou menos, é servido.
Então, às vezes isso falta, entendeu? Chega de novo, entendeu? Tudo. Então, é preciso garantir condições aceitáveis, condições de atendimento, de acomodação, de alimentação para as pessoas, de um modo geral, que buscam serviços de saúde público, que é o nosso SUS, que é um excelente programa. Tenho muito orgulho de ser um profissional que trabalha com o SUS na área da saúde, de ser servidor, e de ser servidor público municipal na saúde, e de ser servidor público no âmbito federal da educação. Acho que são, né? E um não exclui o outro, pelo contrário. E ainda trabalho com um consultório, mas numa esfera outra. Mas é fundamental que a gente possa ter condições sempre positivas, melhores, para trabalhar. Olha, por exemplo, os jogos que a gente tem de estimulação cognitiva, de memória, esses jogos, todos nós fizemos a aquisição deles, foi com recursos próprios. Todos nós temos na nossa sala, lá no CAISI, com os nossos recursos. Então, isso às vezes acaba sendo porque... Olha, os testes de psicólogo, vocês sabem que são testes mais caros, né? Mas a gente que faz a aquisição, que compra cada um, porque não tem assim, vamos fazer uma lista e enviar para um setor que possam comprar esse material. Eles não têm outros, né? Eles vão estar sempre falando essa matéria. Serviço público ainda tem umas demandas desse tipo. Professor, além dessas questões de insumos, materiais, tem alguma outra dificuldade que o senhor enfrenta e que acaba lhe afetando bastante ou não? Ou é mais essas materiais? Eu acho que eu poderia dizer que, assim, talvez de um modo geral, enquanto funcionário público do município, alguns nossos direitos, né, que nós temos de promoções e progressões ocorrem de forma muito mais difícil do que, por exemplo, na esfera federal, aqui na UFMA, que a gente progride, faz progressões normais de 2 em 2 anos. Lá tem uma dificuldade maior, porque tem a progressão e a promoção. A gente faz a promoção de uma forma e a progressão de outra muito mais difícil. Então, por exemplo, não há o reconhecimento da titulação, entendeu? Mesmo você sendo mestre ou doutor, embora o município ganhe, né? Mas isso não. Eu coloco isso como uma grande dificuldade mesmo, porque isso diz também de você melhorar a sua condição financeira, né? Entendeu? E você sabe que isso é importante também. Eu acho que é isso. Obrigada pelas suas palavras. A gente queria saber como o senhor enxerga as perspectivas futuras da psicologia na área da saúde. Como que você enxerga? Acho que cada vez mais teremos, primeiro, enfim, de um modo geral, teremos que ter muito cuidado, muito olhar na atuação do profissional de psicologia. E aí é preciso que a gente olhe para a formação, né? Eu, a professora Gena e outros professores que estão, por exemplo, aqui em outras instituições, é importante que a gente esteja aliado e alinhado com as mudanças e as gerações futuras de pessoas, de modo geral, para que vocês possam estar atuando cada vez mais, com um olhar mais crítico no social, com uma escuta mais acirrada, uma boa formação pessoal, isso é importante. Porque o que nós temos que essas estatísticas indicam? As pessoas cada vez mais irão precisar de profissionais de psicologia, principalmente na área da saúde mental. E uma outra coisa, já que a gente estava falando do idoso, nós teremos uma população de idosos cada vez mais crescente. Então, quanto mais idosos na população, nós vamos precisar de profissionais que possam trabalhar com idosos.
Claro que nem não todos os psicólogos serão voltados para idosos, não, vai continuar sendo, mas é importante que tenham mais idosos que possam trabalhar com essa categoria de pessoas, assim como tem também uma outra categoria que eu defendo, e não só porque eu sou também, é a condição de PCD. Então, imagine, né, que são duas áreas que eu considero importantes, que durante muito tempo nós tivemos. Durante muito tempo, assim, não existiam, essas disciplinas passaram a existir, Psicologia de Desenvolvimento 3, ou Psicologia do Envelhecimento, como alguns chamam, depois dessas disciplinas, e tínhamos também a disciplina de Psicologia do Excepcional, ou Psicologia da PNE, Psicologia de Portadores de Necessidades Especiais, eu tive Psicologia Excepcional. Essas disciplinas saíram, depois saíram, voltaram e ficaram como optativas. Essas disciplinas não são optativas, nem podem estar configurando. Essas disciplinas fazem parte, devem fazer parte do eixo, porque cada vez mais nós somos uma população de idosos e cada vez mais podemos ter idosos também que são PCD. Por exemplo, eu vou ser um idoso daqui a um tempo, um idoso PCD. Isso pode, né? Eu falando não só por mim, mas por outras pessoas, isso pode ser um agravante na minha condição de idoso. Né? Então, a gente precisa pensar nisso. E é preciso estar numa discussão onde se fala de psicologia inclusiva, onde se fala de educação inclusiva, estar pensando nessas condições de pessoas PCDs e de pessoas idosas, assim como também de pessoas quilombolas, de modo geral, pessoas negras, assim como de pessoas indígenas, porque nós já temos estudantes de psicologia que têm de origem quilombola, de origem indígena. Essas pessoas terão que ter condições de trabalhar com outras, né? Certamente essas pessoas podem querer trabalhar com seus pares, né? É importante que elas tenham uma boa formação. Então, eu vejo uma área muito tênue, com muito cuidado, mas que a gente possa ter cada vez mais um olhar profissional e cuidadoso com relação ao nosso fazer, ao nosso agir, independente da formação, da área, do campo e da abordagem que a gente tem. Nós somos psicólogos, né? É importante. A ética do nosso cuidado, do nosso fazer, é sempre muito, muito importante. E a nossa formação pessoal, muito melhor ainda, quando a gente cuida da nossa cabeça para cuidar das dos outros. É muito bom. Com certeza, professor. A gente também queria saber quais são os conselhos e orientações que o senhor daria para estudantes que desejam seguir nessa área da saúde. Quais seriam esses conselhos? Eu acho que eu já falei essas dicas todas, de ter uma boa formação, de gostar de trabalhar com idosos, trabalhar na área da saúde. Durante muito tempo também fui professor da área da saúde, né, de cursos de medicina, de enfermagem. Hoje estou aqui na psicologia, que eu já tinha dado aula. Eu acho que dicas importantes é assim: primeiro, você tem que gostar de psicologia, né? Às vezes ainda temos alguns alunos que entram no curso, enfim, por um ou outro interesse ou desejo. Então, é importante ter... É uma área que exige muita leitura, muita dedicação. Tem dia que vocês estão atarefados de muitos trabalhos e assim mesmo. Não se enlouquece durante a formação, eu espero que não aconteça, mas que estudem, para vocês poderem fazer a diferença. Eu tenho dito para os alunos do quarto e do segundo período que eu estou mais próximos com eles, no estágio, em uma outra disciplina, estágio não é uma disciplina. São vocês que vão estar daqui a um tempo. Alguém vai estar aqui à frente, tudo, porque isso é um processo, né, natural, né? E é importante que vocês saibam estar nesse lugar, como psicólogos, como professores, como psicoterapeutas, em diversos campos de atuação. Então, que vocês sejam cuidadosos com a formação pessoal, com a formação profissional, enfim, aproveitem a vida acadêmica. Eu acho que a vida acadêmica tem tudo, desde os movimentos estudantis, eu vivenciei isso, mas não esqueçam
que a universidade é a base para ter uma boa formação nesse momento. E a gente tem que envolver-se com as questões políticas, sociais, mas também é importante que a gente tenha acesso e se deixar envolver com as disciplinas nesse momento. Depois vocês fazem as escolhas de vocês vão ter professores muito convidativos, muito solícitos, outros com uma certa mais, né? Mas todos são importantes e os conhecimentos que atravessam a formação de vocês vão fazer parte da boa formação de vocês. Eu acho que isso é importante mesmo. Eu tive uma excelente formação acadêmica na época que eu estudei na Federal da Paraíba. E hoje já estou contribuindo também com a formação de colegas que estão lá, mesmo à distância, né? Através das bancas de mestrado e doutorado que estão lá. Através de meus professores, dizendo, João, quero que você me convidando, fazendo. Isso é muito bom. Olha, ontem eu estive na banca de um aluno aqui, de um estudante de psicologia, fazendo trabalho sobre envelhecimento e memória, a partir do tambor de crioula, e achei muito bom o trabalho. E me convidaram exatamente pela meu trabalho na área, e eu convidei esse aluno para estar comigo no segundo semestre, na turma do 5º período, onde eu vou estar trabalhando uma disciplina da psicologia do envelhecimento. Você está entendendo? Acho que é importante, para mostrar para os alunos do 5º período que tem colegas recém-formados que também estão trabalhando com essas questões. A partir da memória do idoso, uma manifestação cultural, né? E outras áreas. Sem sombra de dúvidas, é muito importante. Professor, a gente encaminhando para o final, gostaria de saber se o senhor tem alguma informação que o senhor considera importante assim, para a gente levar para a turma e que não foi abordado na entrevista. Eu acho que só o convite, quando quiserem conhecer o CAISI, eu estou lá, de portas abertas, né? E como no dia de segunda-feira eu estou pela manhã e à tarde lá, é só entrar em contato. Se quiser, professor, a gente queria conhecer, ou até mesmo vocês que estão fazendo esse trabalho, enfim, quiser. Eu acho que não sei quem foi, se foi Tainá, algum de vocês fizeram o estágio né? Foi Tainá, acho que a Ira também fez. Eu também fiz. Só o Lafayette que não estava, mas todas nós fizemos. Só o Lafayette que não participou do estágio lá, mas nós fizemos. Exatamente, exatamente. Só que vocês estavam com o da saúde, né? Isso. E A os da professora clínica que Marcela. estavam observando, exatamente. E aí, porque a Marcela estava com os dois. E também uma coisa que eu acho importante, assim, eu pretendo, né, fazer o projeto para disponibilizar mais um campo na área de estágio específico, entendeu? Na área do idoso, eu ficando responsável por isso. Porque eu trabalho no campo e eu fazer esse convênio entre a prefeitura e a UFMA, entendeu? Para ver se a gente consegue. Ou aqui, ou então pelo nosso CEP, né, também, que é o serviço. É isso. E eu vou estar aqui, estou aqui também ainda nessa função de coordenador adjunto, ajudando a professora Conceição e os demais professores nessa mediação com vocês, entendeu? Tudo. E estou aqui sempre à disposição de vocês, como professor, como psicólogo. A gente agradece. Alguém mais tem alguma pergunta? Não. Só agradecer mesmo pela presença, pela disponibilidade. Tá certo. Pelos conselhos também, muito importante. Tudo bem. Eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouco desse meu trabalho, e é isso aí. Estamos aqui juntos. Muitíssimo obrigada, professor. Um prazer. Até logo, gente. Obrigado, prazer todo meu. Até logo, gente. Tchau. Até logo, bom dia. Obrigado. Bom final de semana para vocês também. Já está chegando aí quinta e sexta, depois de um feriado, né? 2 férias. Tchau. 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 A Maria indo embora. Queremos estágio. Peraí, gente, deixa eu parar de gravar aqui. Eu tentei gravar pela tela, mas eu não